Luan, qual é a iniciativa aí do Dia Livre Sem Impostos, aí organizado pela CDL? Bom, o Dia Livre de Impostos acontece em todo o Brasil e em Anápolis, a cada ano que passa, tem surpreendido, porque nós temos aumentado o tamanho do movimento para mostrar de fato para o consumidor final o quanto a carga tributária é alta. Então nós unimos empresários da cidade para poder repassar, vender algum tipo de produto sem repassar os impostos ao consumidor final. Isso mostra na prática o quanto a carga tributária no nosso país é alta e também causa uma revolta, né? Porque isso não retorna exatamente da forma que deveria. Então a gente fala que é um movimento de protesto e de conscientização da carga tributária. E quantos foram aqueles estabelecimentos, né, que aderiram a essa mobilização? E, enfim, é uma edição por ano, são duas? Fala um pouquinho sobre essa organização. É uma edição por ano e ela vem numa data muito especial, tá? Não no bom sentido, infelizmente. Essa data de hoje, ela representa o momento em que nós paramos de pagar impostos para, de fato, colocar o dinheiro no bolso e fazer as nossas coisas do dia a dia. Então, vou dar um exemplo. No ano de 2025, nós trabalhamos 149 dias do ano apenas para pagar impostos. Então, de 1º de janeiro até agora, nós só trabalhamos para pagar impostos. E a data vem exatamente, o Dia Livre de Impostos vem exatamente nessa data para mostrar para o consumidor isso. E quantos são os estabelecimentos que aderiram, né? Nesse ano nós tivemos um recorde, foram 111 empresas cadastradas e vendendo algum tipo de produto ou serviço sem repassar os impostos ao consumidor final. E para o nosso espectador ter mais ou menos uma ideia assim, de como que, vamos dizer assim, abatendo esses impostos, chega o preço de alguns itens que são fundamentais aí em casa, ou também um dos temas mais polêmicos, que é a questão do combustível. Você poderia dar alguns exemplos só para o nosso público entender mais ou menos a dimensão, vamos dizer, os valores, né, a que isso chega? Bom, nós temos, inclusive agora, durante esse momento da ação, o detergente que todo mundo usa em casa, da marca Oeste, sendo vendido de R$ 1,99 por 99 centavos, removendo todo o imposto dele. E na questão do combustível, que é natural e que é necessário para todos se locomoverem, ele pode chegar a mais de 30% de imposto. Hoje nós tivemos a gasolina sendo comercializada de R$ 6,99 por R$ 4,74, uma diferença de R$ 2,25 que o consumidor final pôde economizar, pôde comprar outras coisas com esses valores e, enfim, ter mais poder de compra. E na perspectiva do lojista, do comerciante, né, a depender de como varia a economia naquele momento, os impostos às vezes é um impeditivo ou algum travamento que diminui as vendas ou algo nesse sentido. Como é isso na perspectiva aí dos lojistas? Infelizmente nós não temos o apoio do poder público em relação à retirada desses impostos. Então é o próprio empresário quem está arcando com essa conta. Isso, infelizmente, é algo muito ruim, porque muitas vezes inviabiliza o comerciante a participar da nossa ação. Porém, a maioria já viu o valor da ação, já percebeu o quanto pode trazer, não só de posicionamento, mas também de resultados. Porque nesse dia, os consumidores vão ver a sua loja participando, a sua empresa participando e vão querer comprar lá. E ali eles podem conhecer, se fidelizar, virar clientes recorrentes e até mesmo no momento de comprar um produto sem imposto, levar outro ao preço normal. Então, para os lojistas é um dia também de vendas. Bacana, Luan, muito obrigado, e com certeza a Ana TV está de portas abertas, principalmente para mandar essas novidades, tanto para o consumidor, para os lojistas e para toda a sociedade. Eu que agradeço, a CDL Jovem em Ação, trabalhando para mostrar para a população o quanto o peso dos impostos impacta o nosso dia a dia e mostrando que, de fato, o empresário não é o vilão, e sim a carga tributária, que é muito alta. Obrigado pela participação de vocês e estamos à disposição também. Nayara, como foi aí essa experiência, né, participando aí do Dia Sem Impostos? Foi ótimo, o movimento foi muito bom, muitos clientes aproveitaram a promoção, vieram aqui de longe para conhecer nosso mercado e aproveitar a promoção de hoje, de livre de impostos. Mais ou menos quantos produtos entraram? Você poderia citar alguns? O produto que entraram foi o detergente Oeste, a Kibo Oeste, a salsicha, de pacotinho, acho que se não me engano foi a Boa, não me recordo agora, e a mortandela.
E no dia a dia, principalmente na sexta, né, de cada mês e tudo mais, assim, de que forma assim, os impostos vêm pesando na formação disso? Muito, né? Vem pesando um pouquinho. Às vezes o cliente não leva, hoje também levou muito, bastante. Alguns clientes muito, tipo assim, vieram de longe para aproveitar, levaram mais do que 5, a gente foi organizando certinho. Edson, essa missão do Dia Livre Sem Impostos é da CDL Jovem. E você foi aí dos criadores, né, dos fundadores. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Bom, já tem alguns anos já, né? Começamos em 2018 com um projeto aqui. A CDL Jovem, na verdade, ela é nacional, né? Mas aqui especificamente em Anápolis iniciamos em 2018, né? O começo é um pouquinho mais difícil, menos pessoas para ajudarem também na diretoria, porque nada do que é feito, por exemplo, como o projeto do Dia Livre de Impostos que aconteceu hoje, ele só foi possível acontecer porque tivemos vários braços, né? Vários diretores, então cada diretor vai para um local diferente, uma empresa diferente para que esse projeto aconteça, né? E o movimento ali no começo foi um pouquinho mais difícil, tanto que no primeiro ano a gente não conseguiu engajar tanto os empresários da cidade, né? Posteriormente foi começando, né? Então o primeiro DLI aqui a gente conseguiu colocar 3 empresas, depois a gente subiu ali para 4, 5 empresas. Ano passado foi para 60 e esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu aí atingir 111 empresas, que inclusive foi o maior resultado do estado de Goiás e um dos maiores resultados do Brasil em envolvimento de empresas no DLI. E qual que é a ideia, assim, entre os lojistas, entre os associados, qual que é a ideia desse grupo jovem? Assim, é buscar esses lojistas, esses empresários, esses empreendedores mais novos? Qual que é a ideia, assim, de formar esse grupo dentro da instituição? Exatamente, Luiz. Apesar de não estar mais na CDL Jovem, né, mas ter passado por esse processo aí da CDL Jovem, a ideia da Jovem é trazer, são 2 vertentes. Uma é trazer mais energia para as novas diretorias, né? Então, por exemplo, eu vim da CDL Jovem, então eu construí uma carreira, digamos assim, dentro da CDL e assumi uma outra diretoria dentro da CDL Master, né? Então tem uma coisa que é interno, que seria para a CDL. E a outra é para a gente trazer, envolver os empresários jovens da cidade também com empresários jovens, né? Então a gente tenta convidar, faz happy business, faz palestras, faz workshop, sempre para tentar trazer conhecimento para esses empresários. Por que a gente pensa muito nisso, né? A gente sabe que nos primeiros 2 anos muitas empresas acabam fechando, né? E a gente sabe que às vezes a pessoa ela tem aquele tino para fazer algo, mas ela não sabe administrar, por exemplo. Então, muitas das coisas que a gente traz é justamente para tentar auxiliar esse empresário jovem também, para que a empresa dele não feche, né? Não venha a falir. E a gente traz, então, pessoas com uma mente mais aberta. Não que as pessoas mais velhas não tenham essa mente, mas a gente sabe que a oxigenação ela acaba vindo conforme vão surgindo novas tecnologias, né? Os novos empresários eles acabam tendo uma mentalidade diferente, né? E a ideia é trazer esses empresários que têm essa mentalidade, que têm essa oxigenação para dentro da CDL, justamente para também capacitar os novos empresários que estão vindo, que a gente sabe que a cada ano surge na cidade. E vamos dizer assim, dentro dessa trajetória, né, de 2018 para cá, os lojistas, os empresários jovens são cada vez mais jovens. O que você tem percebido no perfil desses que estão engajados, que vêm se engajando durante esses anos com a CDL? Sim, a gente percebeu que sim, muitas das empresas que estão sendo criadas, elas são criadas por pessoas mais novas, né? Infelizmente a gente vê que algumas empresas em que antes a diretoria ou o dono ele tem um pouco mais de idade, algumas pessoas acabam não assumindo, né? Então, uma das coisas, inclusive, que a CDL Jovem trabalha é essa questão de sucessão, né? Porque a gente sabe que tem muita empresa que, exemplo, não sei se eu posso falar aqui, né? Mas exemplo a Ipanema, né? Ipanema Brasil, que eles já tinham há muitos anos e os filhos acabaram não dando segmento. A própria Têxtil Abril, que fechou recentemente ali no centro, mesma coisa, né? Mas sim, a gente percebe que existe um movimento jovem, mais empresas sendo criadas por jovens. Até por causa de
facilidade, digamos assim, né? Muitas empresas, ela é facilmente criada, né? Então eles têm muitas ideias e eles vão lá e colocam em prática. E como eu falei anteriormente, uma das ideias da CDL Jovem, com esses treinamentos e capacitação, é para que essa ideia ela não morra, para que essa vontade de empreender ela não acabe, às vezes por uma falta de treinamento ou de conhecimento em administrar a empresa. Luciane, hoje o que foi possível perceber aí com o Dia Livre de Impostos, principalmente naqueles produtos daqui do mercado que foi retirado, né, toda a carga de impostos? Para mim é um respiro, né, de economia, porque como as coisas não competem com o que a gente ganha, tá muito difícil, né, comer o básico hoje no Brasil. Então o Dia Livre de Imposto é um respiro na renda da gente, né? E como você tem acompanhado aí de mês a mês em relação àquela compra que geralmente você faz, aquela compra básica para casa? Você tem percebido, assim, pega grande parte da renda? Como é que você tem acompanhado esse mês a mês? Tá pegando uma grande parte da renda da gente, tá? A gente está vivendo pela misericórdia, porque os preços estão muito altos, não compete com o que a classe baixa ganha e praticamente a gente vive para comer. E como está a devolução desses impostos para a sociedade? Ai, Jesus. Na área da saúde, eu acho que precisa melhorar muito essa devolutiva dos impostos e da educação. Em outras áreas, segurança, eu senti no estado de Goiás que melhorou muito, no contexto geral. Mas em relação aos que a gente está falando, que é essas taxas que vem, tá um absurdo, né? Cada dia pior, cada dia pior. Muito obrigado por falar aí com a Ana TV Play, a nossa TV de Anápolis. Muito obrigada a você.